porque o conceito que ele queria era somente de ação local. E daí o que ele viu? Que a gente tem uma rampa de resposta e dosagem. Porque se a gente passar dessa dosagem, ela acaba sendo fazendo mal para o nosso paciente, essa substância acaba ficando mais tóxica no nosso paciente. Então, essa dosagem foi em torno de 8 ml, tá? 8 ml por sessão. E outra coisa que ele verificou que foi muito bacana, lembra que se a gente tivesse algo sistêmico, algo que entrasse na nossa corrente sanguínea e fosse metabolizado por nossos órgãos, como o fígado, esse medicamento, essa substância, ela ia ser metabolizada em torno de 6 a 8 horas. Já com essa aplicação local, essas substâncias ficavam em atividades ainda durante 7 a 10 dias. Então, isso potencializava bem mais o efeito desse medicamento. Os dispositivos que a gente tem, né, de aplicação de intradermo terapia. Esses dois que está aí no slide para vocês são de intradermo convencional, tá? Que é a seringa mais a agulha. Acho que tem alguém com o áudio aberto. É a Marili. Vou fechar o áudio de todo mundo e aí você abre o seu de novo, por favor, tá, Lu? Tá. Pronto, pode abrir, Luiz. Vamos lá, voltei. É porque eu tava fazendo barulho de batuque. Esse cara tava no trânsito, né? Vamos lá, então esses dois dispositivos são de intradermo convencional, né? O que a gente acaba mais vendo aí nas mídias e quando a gente procura por intradermoterapia, tá? Que é a convencional seringa com a agulha e também tem essa pistola, que é que você acopla, né, a seringa com a agulha para você ter uma dosagem melhor sobre o volume a ser injetado, tá? E esses dois são de uso de prescritores por conta do uso da agulha, tá bom? Isso aí. O mecanismo de ação, tá? Vai ser o mesmo, sendo ele convencional, tá? Com o uso de agulha e também na intradermoterapia pressurizada, tá? O mecanismo farmacodinâmico, que é a ação farmacológica das substâncias que você introduziu, vai acontecer. Então, se você introduzir um lipolítico, ele vai ter a ação farmacodinâmica daquela substância. Como se fosse outras substâncias, elas vão ter as suas próprias características, tá? Mas a ação farmacodinâmica vai ter em ambos, porque você está injetando substâncias através da pele do seu paciente. Agora o mercado de peixe é aí na sua casa, Luiz. Não é, a Marili tá aberto o áudio dela de novo. Ó, que eu vou desligar o meu. Marli Lúcia Becker dos Reis. Mas agora a Bela saiu já. Eu não consigo ligar o áudio dela, ela não tá prestando atenção, eu vou tirar ela da sala. Ai, meu Deus. É Deus bom. É dos bons. Desliga o áudio, mulher. Bom, vamos tocando daí. Vamos lá. Então o Luiz falou da ação farmacodinâmica. Luiz falou. A gente tem o reflexo pistoriano, tá? Que foi o que o Michael Pistolar verificou. Que a gente tem, além da ação farmacodinâmica, que seria a físico-química, né? Que seria a ação desses ativos que a gente está injetando no paciente, a gente tem a agressão, né? A lesão mecânica, que seria devido à agulha. Com a pressurizada, a gente não tem agulha. Mas o jato proporcionado pelo equipamento, ele vai ser idêntico a uma agulha. Ele vai perfurar e vai ser
como se fosse a agulha do nosso dispositivo, tá? E com isso também a gente vai ter a microcirculação ativada, tá? Igual o mesmo princípio do microagulhamento. Então, você vai ter a microperfuração, você vai ter a liberação de fatores de crescimento, e você vai ter a regeneração daquele ponto da onde foi injetado a substância, o medicamento também, tá? Existem relatos também, não somente do microagulhamento, como até mesmo o Rodney pode falar bem mais sobre isso, na descrição de quando aplica a toxina botulínica, que além do efeito da toxina, você tem o efeito dos pontinhos da onde você fez a aplicação, né, com a mesoterapia convencional, por conta desse trauma da agulha. Já com a pressurizada, a gente vai ter o mesmo efeito com esse jato que vai ser igual ao da agulha. É isso mesmo. Quando as evidências de Pistaud, ele mostrava para gente que quando você causava um trauma com a agulha, quando você introduzia uma agulha no tecido, este trauma iria aumentar, ia promover um processo de regeneração tecidual, tá? Então, a região ao redor de onde a agulha atingiu. Gente, ó, é a última vez que eu falo do áudio. Quem estiver com o áudio aberto, eu vou começar a remover da sala, tá? Nós somos 300 pessoas, gente querendo entrar e pessoas com o áudio aberto. Eu vou olhar, o áudio estiver aberto, eu vou remover da sala. Depois não adianta vir chorar, tá bom? Bom, a gente pensa na estrutura do tecido sendo atingido por uma agulha, tá? Então, as evidências científicas mostram pra gente que quando a gente fura esse tecido, a gente tem uma regeneração ao redor dele, tá? E aí a gente também conseguia observar que o jato da pressurizada, que o deslocamento do ar da pressurizada, ele era capaz, tá? Ele era capaz de causar o mesmo efeito que a agulha causava, tá? E o que a gente quer dizer quando a gente fala de farmacodinâmica? A gente quer dizer que quando você coloca um ativo, o seu organismo vai responder àquele ativo. É como se você toma uma dipirona. Então, o efeito da dipirona é baixar a temperatura. Então, ele tem toda uma farmacodinâmica envolvida para alcançar este objetivo, tá? Então, eu trago para vocês aqui alguns artigos. Posso falar? Pode sim, Luiz. Estão perguntando do uso de toxina botulínica, tá? O que eu quis dizer é que no método convencional com a agulha era visto a interação tanto com a toxina mais o trauma causado pela agulha, tá? Não do ato de utilizar a toxina botulínica com a pressurizada, tá? Boa. Foi isso que eu quis mencionar. Acho que ficou meio confuso, eu vi as pessoas falando ali no box. Tá, então peraí, vamos lá. Também gostaria de saber se é possível fazer a aplicação de toxina botulínica. Olha, Graça, se você pode fazer o uso da aplicação da toxina botulínica convencional, você não vai querer fazer com a caneta de pressurizada, porque a caneta pressurizada, vocês vão ver ali na frente, que você tem a dispersão do ativo, você tem a dispersão dessa substância e você pode ter sérias complicações. Se você pode prescrever toxina botulínica, você com certeza vai querer fazer com uma agulha 30 gauges por 4, tá? O Adam, não sei o que é, tá falando assim, não creio porque vai ter problema com a toxina, tá? A toxina botulínica ela é uma substância relativamente frágil, tá? Ó, vou começar a deletar as pessoas que estão com o áudio ligado, tá? Pronto, agora acabou, né?
Então vamos lá, pessoal. Olha só, quando a gente tem a toxina botulínica, ela é uma estrutura ligeiramente frágil. Na maioria das vezes, ela é em volta de uma proteína, que é a albumina. E quando você causa um impacto nessa substância, você destrói essa substância, tá? E hoje também já se sabe que quando você faz a aplicação de ácido hialurônico reticulado com intradermoterapia pressurizada, você também destrói o crosslink do ácido hialurônico. São estudos preliminares, está tudo muito no comecinho, tá? Então, acho que vale a pena a gente ir discutindo sempre, conforme vão surgindo novas informações e novos conteúdos relacionados a isso. As pessoas faziam preenchimento com ácido hialurônico reticulado com intradermoterapia pressurizada. Os resultados eram extremamente pobres, porque ele acabava rapidamente, e as pessoas não entendiam, elas achavam que era por conta do volume de aplicação, tá? Mas, na verdade, não era por conta do volume, é porque você acabava desintegrando o ácido hialurônico, tá? Você acaba, então, hialuronic pain não é indicado. Olha, eu vou trazer uma coisa interessante para vocês sobre essa técnica, tá? Vocês já viram algum resultado de hyaluronic pain 30 dias depois? 15 dias depois? Não, gente. Ao longo da aula, vocês vão entender quais são as indicações e quais são as contraindicações do assunto. Tá? A toxina é mais usada no infusio, no microinfusor, não é porque é para tratar a derme, tá? Vocês precisam entender um pouquinho das estruturas teciduais, do quão profundo é cada estrutura, de qual é o tamanho da cada estrutura e da estrutura da toxina. Então, você usa um infusio porque você não danifica a estrutura da toxina e faz a entrega ao nível adequado, tá? Bom, vamos falar sobre o nosso primeiro artigo. Ele mostra que a técnica needle free, ela se mostra eficaz quando eu falo de entrega de drogas subcamadas. Então, eu consigo entregar essa droga, em várias camadas, em várias profundidades, de acordo com a pressão. E aí a gente vai entrar em várias outras polêmicas ao longo desta aula e a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre a variável de pressão neste assunto, tá? Então, eu tenho mais um artigo para mostrar para vocês aqui, que ele mostra o desenvolvimento de um equipamento de intradermoterapia, e ele também vai mostrar para a gente que o maior desafio é a gente conseguir encontrar a pressão ideal para romper o tecido subcutâneo, para romper a pele e chegar na estrutura-alvo. Tá? Hoje, a gente tem feito os testes de amostragem de intradermoterapia pressurizada em gelatinas balísticas. Tá? Mas a gente também já sabe que esta não é a substância ideal para a gente calcular a velocidade e qual é a velocidade necessária para que tenha permeação dos ativos. Tá? Porque a gelatina balística, ela se assemelha ao tecido muscular e não à epiderme, que oferece uma resistência ainda maior no tecido. Então, esse artigo mostra qual é a dificuldade de fazer com que você tenha uma velocidade alta e constante até que o ativo rompa a epiderme e ele reduza a velocidade para que o ativo conseguisse continuar na trajetória dele, tá? A Mary Jane é a Mary Jane do Homem-Aranha? Que chique, gente! A Mary Jane está falando que não tem resultado contínuo com o efeito de preenchedor. Não, realmente não tem. E a gente vai explicar para vocês aqui ao longo do caminho que a maioria não, né? Que esses relatos aí é tudo conversa para boi dormir, tá bom? Bom, esse outro artigo de needle free mostra pra gente uma coisa interessante,
que é a técnica de intradermoterapia pressurizada, sendo eficaz e aumentando a adesão de vacinas. Então, para aquele paciente que sente dor, para aquele paciente que tem dificuldade para fazer a aplicação, tem medo de agulha, em regiões onde eu tenho pandemias, que eu tenho risco de contaminação, eles também utilizam a técnica de needle free, de intradermoterapia pressurizada para a aplicação de vacinas. E o que mostra isso para a gente? Que a gente é capaz de transportar uma substância para dentro do tecido com eficácia, tá? Mais um artigo que mostra para a gente que o grande desafio da técnica needle free era de encontrar acessórios que fossem descartáveis para o uso da técnica, e ele precisava encontrar uma dose que fosse interessante para fazer a aplicação da anestesia, tá? Bom, o pessoal está subindo dezenas de perguntas aqui, eu vou terminar o slide, quando eu terminar o slide eu volto. Tá? Então, a ideia desse caso era mostrar no uso odontológico a aplicação da anestesia, tá? E aí, ele também mostra que a grande revolução da técnica acontece quando a gente consegue fazer com que as partes que entram em contato sejam descartáveis, tá? Porque, embora você não penetre na pele do paciente, você faz uma fissura, e essa fissura pode ser uma porta de contaminação, tanto para o paciente que está recebendo, quanto para o próximo que receberia. Por isso é tão importante que a gente não faça o reuso de aplicadores e de seringas, tá? Então, vamos lá, para as perguntas. A intradermoterapia pressurizada é sistêmica? A intradermoterapia pressurizada, ela tem uma deposição local, mas você não esquece que esse material precisa ser digerido. Se ele precisa ser digerido, essa substância ela vai cair no sistema circulatório. É possível aplicar lidocaína para evitar a dor de um procedimento, como, por exemplo, de tatuagem ou micropigmentação? Não, não é recomendado. Esse procedimento de injeção de anestesia é para uso odontológico em pequenas áreas muito pequenas, e eles fazem na direção, praticamente para alcançar a terminação nervosa, na direção do forame, para que você tenha dispersão e tenha o resultado do bloqueio, tá? Então, a ideia não é utilizar para técnica de micropigmentação e tatuagem, isso daí você continua com um anestésico tópico, tá? Mandei errado, era para uso capilar. Para uso capilar. Gente, vou falar das indicações, parem de queimar a largada. Vocês estão com pressa de quê? Pode causar frost coisa nenhuma. Frost é o ácido que vai causar o frost. Bom, esse último artigo que eu mostro para vocês é o único artigo que a gente tem de intradermoterapia, de intradermoterapia pressurizada para fins estéticos, tá? E é um artigo bastante interessante, ele faz um comparativo da aplicação de solução fisiológica com o ativo descrito e disposto no artigo, e ele traz duas coisas interessantes. Primeiro, ele tenta trazer uma dose ideal, tá? E depois, ele tenta trazer para a gente um intervalo entre as sessões, e ele traz possíveis complicações. E a partir deste momento, a gente começa a criar verdades, vamos dizer assim, a gente começa a criar conceitos para entender qual é a dose ideal, qual é o intervalo ideal e quais são os riscos dessa técnica, tá? Então, nesse artigo, eles usaram uma dose de 0,3. O artigo começou com uma ideia de fazer intervalos de 7 dias. No meio do estudo, eles descobriram que intervalos de 7 dias não era possível, porque o paciente estava tendo muitos hematomas, os edemas estavam persistentes, e eles alongaram isso daí,
tá? Pode deixar as perguntas para o final da aula, com certeza, porque eu sou menino e menino não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu leio ou eu falo, ou eu vejo o que está escrito no slide, ou eu falo com vocês. Mas sim, a caneta ela tem vida útil, tá? Por que ela tem vida útil? Porque ela é uma mola, ela é mecânica, a televisão tem vida útil, o carro tem vida útil, o micro-ondas tem vida útil. Então, a gente tem que pensar nesta mola de pressão. Daqui a pouco o Luiz vai explicar para vocês como que é isso daí. Vocês vão entender o porquê tem vida útil. Tenham calma. Se daqui 10 slides vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento da máquina, vocês vão falando. Isso, anotem suas dúvidas e a gente faz. Pode ir perguntando no meio, porque às vezes a gente perde o gancho, tá? Mas pensem que o funcionamento da máquina, a farmacologia e indicações de uso, a gente vai falar. Nós já colocamos ali um sumáriozinho para vocês saberem do que nós vamos falar. Bom, então neste artigo, ele mostra para a gente algumas evidências, alguns relatos de uso da técnica, e a gente pode começar a aproveitar estes relatos, estas evidências, para não ter os problemas que nós tivemos no artigo, tá? Então, aí eu vou contando para vocês, ao longo das próximas horas, o que são essas evidências e como nós vamos tratá-las, tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria que vocês entendessem, só para a gente relembrar um pouquinho a estrutura da nossa pele, né? A nossa pele, basicamente, ali bem basicão, a gente tem a estrutura da epiderme, tá? A primeira área de contato da pele, que é a nossa camada de proteção, é uma região avascularizada. Quer falar alguma coisa, Cris? Obrigado. A epiderme é uma região avascularizada, eu não tenho sangramento, por isso que o sangramento ele é fator decisivo na hora de eu identificar se houve uma lesão a nível epidérmico ou uma lesão a nível dérmico lá no microagulhamento. Essa estrutura ela tem de 0,5 até 2 milímetros de espessura, tá? Então, às vezes você pega um tecido mais fino, é uma forma de procedimento, um tecido mais espesso é outra forma de procedimento, tá? A pele é tudo aquilo que está em cima do nosso músculo. Se vocês tirarem toda a pele, como vocês estão vendo aí na imagem, vocês terão a camada muscular, tá? Então, embaixo da epiderme eu tenho a nossa derme. A derme é uma estrutura vascularizada. A derme é uma estrutura onde estão os vasos sanguíneos, onde estão os nossos capilares, onde estão acontecendo os processos químicos, onde os comunicadores estão atuando, onde estão as terminações nervosas e assim por diante. Logo abaixo da derme, a gente tem um outro tecido conjuntivo, que é a famosa hipoderme, tá? Que é o nosso tecido gorduroso, que também pode ser dividido em duas partes, e aí pode ser dividido em adipócito branco e adipócito marrom, e isso aí é assunto para outra aula, mas o que é importante vocês entenderem, que nós vamos trabalhar a nível epidérmico, a nível dérmico e a nível hipodérmico. Quando eu quero fazer uma técnica de rejuvenescimento, eu quero utilizar comunicadores, fatores de crescimento, como a técnica de microagulhamento, eu vou trabalhar a nível epidérmico, a nível superficial. Quando eu quero trabalhar estimulação através de permeação de ativos com intradermoterapia pressurizada, eu vou trabalhar a nível dérmico e a nível de hipoderme, tá? E a gente vai discutindo os ativos para cada uma das áreas ao longo da nossa apresentação. E aí, para vocês entenderem o quão volumoso é a gordura, eu tenho para vocês o mesmo peso de músculo, o mesmo peso de gordura. Tá? É por isso que quando a gente começa a desnaturar essa proteína de gordura, quando a gente começa a quebrar a molécula de gordura, vocês começam a ter redução de medidas, tá? Porque ela é volumosa, ela é grande,
tá? Bom, qual é a função do adipócito? Qual é a função dessa célula de gordura que a gente tanto quer destruir ela? A primeira função e a função primordial desta célula é armazenar energia. Por isso que a gente come, não gasta essa energia, ela é transformada em adipócito. Então, qual é o segredo para reduzir medidas, minha gente? É comer menos e gastar mais, tá? Então, se você come menos e você gasta mais energia, você vai consumir adipócito, você vai consumir gordura. Mas o nosso paciente, ele não quer fazer isso. Então, agora eu vou encontrar mecanismos de destruir esta célula, ou de desidratar esta célula, ou de murchar esta célula. E quais são esses mecanismos que a gente tem hoje para fazer isso? Eu posso fazer mesoterapia com agulha, eu posso fazer ultrassom de alta potência, eu posso fazer lipocavitação, eu posso fazer o estímulo através de neurotransmissores com equipamentos de ultrassom de média frequência, eu posso aumentar o gasto calórico com plataforma vibratória e assim por diante, tá? Acho que discutir o adipócito não é o nosso objetivo de aula hoje, mas a gente precisa entender que o adipócito ele está ali para guardar energia, ele está ali como uma proteção térmica e proteger os nossos órgãos e as nossas estruturas contra traumas, tá? E aí, o que vem de importante para a gente é qual é a forma de aplicação. Acho que o Luiz tem aí uma didática legal para falar sobre isso, para falar como que é a deposição do ativo na nossa estrutura, tá? Luiz, fala para a gente. Posso fazer radiofrequência depois da aplicação? Imediatamente após? Não, não pode. Sim, a gente tem dois mecanismos totalmente diferentes, tá? Seja ele com agulha ou com a pressurizada. O meio de entrada dessa substância, elas são diferentes, tá? Eu brinco nas minhas aulas de uma forma mais didática para vocês conseguirem entender a diferença de como que é a entrada dessa substância, tá? Imagina que existem duas pessoas totalmente opostas chegando na mesma festa. Uma é com agulha e outra com a pressurizada. Porque a com agulha, ela vai entrar a agulha, ela vai chegar no local que ela quer e lá ela vai se depositar. Ela vai meio que empurrar as estruturas próximas dela e é ali que ela vai ficar. Ela vai pedir como se fosse uma com licença e vai formar essa bolsinha de ativos. Já que a pressurizada não ocorre isso, porque a gente não tem agulha, então o jato inteiro vai ser como se fosse a nossa agulha, então desde lá da entrada ela já vai começar a se enturmar com todo mundo e ela vai se misturar com todo mundo, ela vai pulverizar essa substância dentro da nossa pele, do nosso tecido adiposo. Então, ele vai fazer essa pulverização dessa substância. Então, são jeitos de entradas totalmente diferentes. Com a pressurizada, você tem a absorção melhor, porque como faz essa pulverização, fica mais fácil do nosso corpo já começar a absorver. Porque como você tem essa bolsinha, esse depósito dessa substância, às vezes fica mais difícil, tá? Com a pressurizada, isso é super bacana, isso está mostrando até mesmo melhores resultados do que com o técnico convencional por conta da absorção ser melhor. E, contrapartida, com a pressurizada, como ela não vai pedir meio que com licença para ser depositada ali, aquela bolsa de ativos, ela pulveriza e às vezes pode ser que essa substância também chega a atingir estruturas principais, estruturas que estejam próximas daquela região, porque como ela vai pulverizar, ela vai buscar espaço para onde ela quer entrar. Então, às vezes, dependendo da densidade, ele pode pulverizar mais para um lado do que para o outro. Tá? Então, essa é a grande diferença entre a utilização do método convencional com agulha e do que com a pressurizada. Muito bem, Luiz, é isso mesmo, tá?
Bom, essa parte é sua também. Então, o equipamento, gente, como o Rodney falou, ele tem a duração dele, né? E ele é um equipamento totalmente mecânico, ele não é um equipamento elétrico, ele é somente uma mola dentro do pistão, que quando a gente pressuriza, essa mola ela é encurtada, tá? A grande vantagem do modelo Press XS é que eu consigo modular essa minha mola. Então, se eu quero ela uma pressão mais superficial, eu encurto ela um pouco menos. Se eu quero uma pressão mais forte, eu consigo encurtar essa mola um pouco mais. Tá? Então, eu consigo ir modulando a minha pressão, que seria o ajuste dessa mola. Essa mola, então, ela vai ser encurtada. Assim que eu pressiono o botão, né, de disparo, essa mola, ela solta, ela volta ao tamanho normal, ela pega e empurra o nosso êmbolo da nossa seringa. O volume de ativo contido dentro da nossa seringa, ela sofre uma alta pressão e ela passa por um orifício bem pequeno, que é de 0,15 milímetros, que é onde vai fazer o jato que vai fazer a permeação desse ativo através da nossa pele. Muito bem. Olha que interessante essa imagem que a gente tem aqui. Como que acontece a deposição do ativo, né? Ele é desprezado em contato com a pele. Esta pressão que a caneta vai imprimir sobre o ativo vai fazer com que ele ultrapasse a membrana do tecido com uma velocidade altíssima, aí que ultrapassa 200 metros por segundo, tá? E vocês terão o espalhamento desse tecido. Quando acontece o espalhamento desse tecido, ele não vai para longe da área. Pelo contrário, se vocês imaginarem fazer uma gelatina, tenho certeza que todo mundo já viu uma gelatina colorida cortada em quadradinhos. E aí você pega e joga o leite condensado na gelatina. Se você jogar 50 ml de leite condensado na gelatina, ele vai se espalhar por toda a gelatina e não vai ser absorvido mais rápido por isto. A única diferença é que ele não vai estar represado, ele vai ter contato com mais estruturas e vai pelo contrário, ele vai danificar mais estruturas. Pensa se você coloca um lipolítico, né? Se você coloca um lipolítico com uma agulha, como neste slide, ele vai ficar envolvido dentro de uma cápsula. Vamos imaginar, a grosso modo, uma cápsula, né? Porque ele não tem condição, ele não tem força para romper as estruturas e pedir licença, como o professor Luiz falou, tá? Agora, pensa quando você faz essa injeção compressurizada. Lembra lá da sua gelatina? Gelatina toda quadradinha, cortadinha, e aí você consegue fazer com que este leite condensado se espalhe por toda a gelatina e atue numa área maior. Então, essa é mais ou menos a diferença para que vocês consigam entender a deposição do ativo, a diferença do deposição do ativo com a pressurizada e com a técnica de injeção normal, tá bom? Gostou da nova analogia aí, professora Lodi, professor Luiz? Já podem usar, fotografar uma gelatina colorida com leite condensado. Não Muito usem bom. creme de leite, usem leite condensado, tá? Perfeito, faremos. Porque você pode comer depois do experimento. Ai, que Bom, horror. Adorei. E aí, qual que é a diferença de depositar pouco ativo e muito ativo? Alta pressão e baixa pressão. É exatamente como vocês estão vendo na foto. No lado esquerdo, eu coloquei pouco volume de ativos, e quando eu coloco menor volume de ativos, ele tende a se superficializar, e quando eu coloco um alto volume de ativos, ele tende a dispersar com mais facilidade. Quando a gente utilizava equipamentos de intradermoterapia pressurizada mais antigos,
onde eu não conseguia ter multiníveis de pressão, o que eu precisava fazer? Eu precisava aumentar a quantidade de ativos, quantidade de volume de ativos, para fazer com que ele chegasse a estruturas mais profundas. Tá? Hoje eu tenho a possibilidade de usar um equipamento com multiníveis de pressão e eu consigo introduzir menores volumes a estruturas mais profundas. Tá? Então, agora a gente começa a mostrar para vocês a importância de você ter um equipamento com a pressão ajustável, porque o tecido subcutâneo ele oferece uma resistência e às vezes você pega um paciente, vou dar dois exemplos, né? Uma senhorinha, vai lá, 70 anos, com a pele bem fininha e você vai fazer o procedimento nela, tá? E aí você faz um disparo da aplicação nessa senhorinha com uma pressão de meio. E aí você pega um paciente mais jovem, com uma pele hiperqueratinizada, e faz o mesmo disparo com meio de pressão. E aí você observa que o tecido ofereceu resistência e não conseguiu fazer a permeação desse ativo. E aí, com o equipamento que você tem vários níveis de pressão, ou pressão ajustável, você consegue aumentar o nível de pressão para entregar a substância nesse tecido hiperqueratinizado. Tá bom? Então, aí eu começo a mostrar para vocês a importância de um equipamento multiníveis de pressão. E aí, nessa imagem, eu consigo mostrar para vocês, numa gelatina balística, o que acontece quando eu faço a penetração dos ativos, aumentando ou diminuindo o volume de ativos. A Thaís levantou a mão. Thaís, quer falar alguma coisa? Thaís abaixou a mão, não quer falar nada, tá? Então, observem na primeira figura, o ativo rosa, circulado por rosa, ele é a demonstração da aplicação do ativo com a caneta Smart Press XS com 0,05 de deposição de ativos, tá? E aí vocês conseguem observar que o ativo ele é depositado na camada ideal. Se vocês observarem, ele rompe a epiderme e ele chega a ser dispersado com uniformidade, tá? Bom, então a gente entendeu o mecanismo de ação. A gente sabe que esse ativo ele é depositado ultrapassando a epiderme para chegar na nossa derme ou na nossa hipoderme, no nosso tecido gorduroso. A gente entendeu que eu posso ter maior volume de ativos ou menor volume de ativos. Nós entendemos que nós vamos ter mais pressão ou menos pressão de acordo com a aplicação. E aí a gente também começa a perceber que o volume maior não significa protocolo. Para gordura localizada eu vou usar 1 de pressão, 1,5 de pressão, 2,5 de pressão. Eu vou precisar identificar a estrutura da pele do meu paciente para que eu consiga identificar qual é o melhor nível de pressão, tá? É claro que o fototipo interfere na aplicação, porque afinal de contas, uma mulher loira, dinamarquesa, da pele branca, ela tem o tecido mais fino. Você pega um homem negro, de 30 anos, por exemplo, o tecido dele é mais grosso, é característico do tecido, tá? Ambos equipamentos, Smart Press GR ou Smart Press XS, podem ser utilizados para facial, gordura submetoniana e para o corporal. Vocês vão precisar se adaptar na técnica, tá? A pressão está relacionada à espessura da pele e não à profundidade que eu quero que o ativo penetre. As duas coisas, Alexandra. Não existe a possibilidade de eu dissociar as coisas. Se eu quero fazer uma deposição a nível hipodérmico e eu tenho um tecido gorduroso, sei lá, de 4 centímetros, lembrando que, gente,
epiderme, derme, hipoderme. A epiderme e a derme vai ser, no máximo, aí 2,5 milímetros. Ali para baixo já é tecido gorduroso, tá? Então, vocês vão observar, rompeu a epiderme, eu já consegui entregar a substância. Pensem que quando ela discorre de derme, ela começa a se espalhar pela hipoderme, tá? Por isso, tão importante a escolha do ativo ideal. Nós vamos discutir já sobre isso daí, tá? Pode sim causar hiperpigmentação. Eu já vou contar para vocês quais são o que pode causar hiperpigmentação, tá? E vocês vão observar que o fototipo de pele também é importante, é óbvio, se você tem um tecido com mais melanina, com maior risco, com fototipos mais altos, você tem maior risco de hiperpigmentação, mas tem outras coisas que a gente faz que pode causar mais hiperpigmentação do que o próprio fototipo, tá? Então, só exemplificando para vocês aqui, eu posso depositar volumes como 0,05 ml de pressão, 0,1, 0,25 e 0,4, tá? Não existe a melhor pressão. Você vai ter que identificar a pressão ideal para cada região, tá? É o que eu acabei de dizer. Não tem como eu dizer que se você fizer um disparo na minha pele, é a mesma coisa do que eu fazer o disparo na pele de outra pessoa. Mariane Castelletto, quer falar alguma coisa? Levantou a mão, abriu o áudio. Mariane? Tá me ouvindo? Perfeitamente, pode perguntar. Eu tenho uma dúvida, assim, a mesma pessoa, eu tô fazendo o abdômen, e em diferentes partes ela pode ter uma espessura de pele diferente. Isso Com certeza. Mas como eu consigo identificar? Porque eu acabei tendo um problema, uma intercorrência com isso. Porque em alguns pontos, essa pele estava com uma espessura mais fina e com isso ela tinha um problema de circulação naquele local. E eu acabei tendo uma intercorrência. E eu, assim, acabei ficando com muita dúvida de saber se eu consigo identificar isso antes de começar o procedimento. Olha, na maioria das vezes, muito boa a pergunta da Mariane, na maioria das vezes, você consegue, olhando a pele, palpando, pondo a mão na pele do seu paciente, você consegue identificar as áreas as áreas onde o tecido está mais grosso, vamos dizer assim. Alguém quer desenhar na aula, é isso? Você vai observando que o tecido está mais grosso, tá? E não tem jeito, é visual. Eu não sei qual foi a complicação que você teve, mas assim, a experiência, você faz uma, você faz duas, você faz três, você vai observar, conforme o tempo vai passando, que você vai ficar cada vez com o olho mais treinado para a técnica. Tá? Eu não sei qual foi a complicação que você teve, provavelmente você deve ter pegado um vaso, é super comum isso acontecer, vou mostrar umas complicações assim para vocês, e não necessariamente é porque aquele tecido está mais fino, mas porque aquela região está mais vascularizada mesmo, tá? O que aconteceu foi que o buraquinho, né, que acontece, a lesão, ela não fechou. Em vez dela cicatrizar, o que é algo muito pequeno, aumentou. E isso virou um machucado. Isso pode ser por alguns motivos, tá? Pode ser porque a caneta não estava a 90 graus. Pode ser porque já tinha dado muitos disparos e a ponta da seringa já tivesse romba. Isso pode ser que teve uma asepsia mal feita e teve proliferação de micro-organismo na região. Se você depois quiser compartilhar comigo pelo Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui no chat para vocês me seguirem. Você pode me mandar a foto, a gente pode dar uma olhadinha. E o importante agora é saber tratar, tá? A gente conseguir... Dinei, eu só Oi, queria amor. complementar, muito importante também nesse caso é que ativo que ela utilizou. Com certeza. Se for um ativo camada dependente,
ele não tem indicação de ser utilizado com a pressurizada. Uhum. Então, o ativo Não, também... Foi ativo específico para pressurizada. Boa. O que aconteceu foi assim, foi um da Cosmo, não, foi da Meso, então foi um de 8 ml. Eu Uhum. fiz com disparos com 3 ml, e aí eu tive problema em 6 pontos. Só. Opa, peraí. A Mariane falou uma coisa super importante. Ela fez disparos ela falou 3 ml, me permita te corrigir, é correto, 0,3 ml, tá? Não 3 ml, a Karina pode estar ali. Porque é importante a gente começar a falar, é importante que a gente comece a definir os conceitos e os nomezinhos nos seus lugares corretos, para que lá na frente a gente tenha um entendimento pleno. Olha que legal. Ela falou que ela fez disparos de 0,3 ml. No artigo escrito em português, lá escrito pela professora Patrícia Frois, ela também usou doses de 0,3. E ela descobriu muito edema e muito hematoma. Desde que eu comecei a treinar pressurizada, com os asiáticos, a gente já descobre, a gente já matei a charada toda, tá, Mari? Que a dose de 0,3 ml é uma quantidade muito grande pensa comigo. Pensa vocês brincando com uma mangueira, tá? Um jatinho bem fino de água, você vai espirrando no seu irmão. Ó, tem até uma cena ali para vocês assistirem. Agora, pensa você pegar uma mangueira de bombeiro, de filme, e você dá um disparo em alguém, o jato de água joga essa pessoa longe. A gente descobriu nos nossos experimentos que se você utilizar doses altas, além de você ter hematomas, de você ter edemas, mais rompimentos de vaso, você tem um arrombo subcutâneo. Eu tenho até uma foto aqui, depois eu mostro para vocês. Você faz um buraco na pele porque você tem uma grande quantidade de ativos. Este buraco vai causar uma grande lesão, essa grande lesão vai evoluir para uma hiperpigmentação pós-inflamatória e você vai ter aborrecimento. Lá na frente eu vou mostrar para vocês como tem que ficar essa lesão. Então eu tenho uma grande ideia. Use doses menores. Vocês com certeza terão resultados com doses menores. Eu utilizo na minha técnica de aplicação uma dose 6 vezes menor do que a que a Mari usou no procedimento dela, por ponto. E isso não é culpa sua, isso provavelmente você foi treinada assim, e o artigo também fala isso. Mas o artigo não mostra pra gente por que o paciente está tendo edema, por que o paciente está tendo lesão. E a minha prática clínica mostra que se eu aumentar o volume de ativos, a quantidade de ativo que eu coloco de uma vez só, eu tenho mais lesão epidérmica. Então agora você vai tratar essa lesão, vai tratar essa hiperpigmentação que aconteceu. A gente pode até dar dica para você de como melhorar, de como tratar isso daí. Tá? Mas a ideia, a partir de agora, é mostrar para vocês um conceito que eu defendo com unhas e dentes, que é o conceito de microdoses. É um presente que eu vou dar aqui para 200 e quantas pessoas nós temos na sala, gente? 298 pessoas. O conceito de microdoses causa menos complicações, menos reações e eu tenho resultados incríveis. Vou mostrar esses resultados para vocês, tá? Ali em frente. Mari, você falou um negócio muito legal que matou a charada. Pode tudo, Lodi. Posso só complementar que é importante também a camada de deposição. Rodney já falou isso anteriormente, que a epiderme é avascularizada e, obviamente, que tudo que for depositado ali vai demorar muito mais tempo para ser metabolizado, e não é esse o objetivo, tá? Eu quero atingir hipoderme. Então, essas microdoses, com uma pressão ajustada de acordo com a espessura da pele do paciente, vai sim ser depositado na camada ideal, que é hipoderme. Então, quanto mais correta a deposição na camada ideal,
melhor o nosso resultado e menor o risco de intercorrência. Porque Perfeito. onde a gente tem o nosso melanócito? Ali na camada basal da epiderme. Se eu depositar o ativo muito superficial, eu vou ter ativação melanocitária e risco de hiperpigmentação e desse ativo ficar muito tempo depositado. Perfeito, é isso mesmo. Foi muito construtiva o questionamento da Mayra. Espero que ela consiga tratar. Nessa imagem que vocês estão vendo, na primeira imagem da caneta, ele tem uma deposição de 0,1 e na última de 0,4. Imaginem todo esse volume tendo que atravessar a epiderme para chegar na hipoderme. Ele vai ficar com um monte de ativo depositado, ele vai machucar o tecido para entrar. Tá? Então, melhor aplicar em maior número de pontos com menor volume de ativos. É o que eu gosto de fazer, Gabriel, é a técnica que eu gosto, só que cada vez que a gente, cada tempo que vai passando, cada medida, a gente faz medida com câmera termográfica, com ultrassom, etc, 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 eu já começo a entender que eu posso fazer com distanciamento de 1,5 cm, com doses de 0,5 eu tenho a mesma ação, tá? Eliane, o paciente não sente dor pela aplicação. O que dói é o ativo. Eu não vou falar marcas aqui, é claro, tá? Mas o que dói não é o disparo. Tiro não dói. Eu nunca tomei um tiro, mas quem já tomou tiro diz que tiro não dói. E a velocidade da caneta é uma velocidade que se assemelha à velocidade de um tiro, tá? Bom, vamos lá continuar isso daqui. Então, o que vocês vão precisar para fazer a técnica de pressurizada? De uma caneta, de uma seringa e um adaptador para que vocês utilizem, tá? Pode repetir como faz a aplicação por pontos? Não, vou repetir lá na frente só, porque eu vou mostrar com imagem para vocês, para ficar mais fácil, tá? Eu ainda não trabalho com a caneta, faço microagulhamento, eu já tive intercorrência onde tinha melasma. Isso pode acontecer com a caneta? Caneta de pressurizada e melasma não combinam. Lembra que a doutora Lodi acabou de falar para vocês? Doutora Lodi acabou de falar para vocês com relação à deposição em nível de camada basal. Não façam isso, tá? Parará. Essa distância também é facial. Gente, vou mostrar lá para vocês a aplicação lá na frente. Ele está muito alto. Ele quem? Abaixa o som. Da caneta GR, vocês podem utilizar... Na caneta XS, vocês podem utilizar... Vocês podem utilizar a seringa de 0,5, tá? E na caneta GR, vocês podem utilizar a seringa de 0,3 e a seringa de 0,5. Vocês não têm problema algum. Bom, eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho da Desculpa, eu já falei no começo, eu vou falar de novo da aplicação das canetas. Na caneta XS, você tem multiníveis de pressão. Na caneta está marcado 3 níveis de pressão, mas ela trabalha no sistema giratório, então você pode pegar a sua caneta, por exemplo, e, olha só, pressurizou a caneta, girou, pressurizou. Eu posso trabalhar ela na pressão 1, vamos ver se vocês vão ver aqui, ó, na pressão 1. Eu posso trabalhar na pressão meio, eu posso usar metade da metade. Então, cada volta que eu dou na XS é um nível de pressão diferente. Por isso que a gente fala para vocês que a pressão ela pode ser ajustável, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu ajusto o nível de pressão na XS e eu ajusto o volume da dose aplicado. Então, ó, se eu carreguei toda a minha seringa, 0,5 de volume, e eu quero aplicar 0,3, como a técnica que a Mari aplicou, eu vou percorrer mecanicamente até o 20, e vou apertar aqui em cima e fazer o disparo. Agora, vou pressurizar a caneta de novo. Eu estou lá no 20, né? Sobrou 0,2 ml da minha caneta, e eu quero depositar 0,05. Eu vou andar metade do risquinho
e eu faço a deposição. Então, eu escolho aqui o meu nível de pressão, pressão 1, 0,05 de dose, seguro e faço isso daí, tá? Faço a aplicação. Agora, na Press-GR, eu tenho uma limitação. A Press-GR, ela só tem um único nível de pressão, tá? Então, eu vou fazer a pressurização, ela está pressurizada, eu vou escolher o volume de ativos que eu vou permear no meu paciente e vou acionar o gatilho do disparo, tá? Então, a diferença entre as duas canetas é que uma me permite multiníveis de pressão e uma me permite um único nível de pressão. Eu posso trabalhar no facial e no corporal com as duas, tá? Qual é a diferença entre as seringas? É só o volume, tá? Porque em um atendimento eu consegui usar 3 seringas por paciente, porque travava. Às vezes, estas seringas, elas foram desenvolvidas para dar um único disparo, começo, meio e fim. Essa história de usar 10 vezes a mesma seringa é invenção nossa, tá? É invenção de nós profissionais. Então, às vezes, você consegue usar e às vezes você não consegue. Eu não estava conseguindo fazer a pergunta antes, eu tinha uma caneta e uma cliente ficou igualzinha a Galia, eu tinha outra. Vai acontecer, porque houve muita lesão, tá? Poderia fazer de novo o disparo com 0,3? Claro, pressurizei a caneta, enchi a minha seringa, então eu coloco ela no 50, vou escolher a dose, vamos lá, vamos imaginar que eu vou fazer com 2 de pressão, eu estou com a seringa cheia, eu vou usar 0,3, então eu vou andar 0,3, eu vou até o 20. 20. Desliguem o áudio. Quem tiver com o áudio desligado, eu vou tirar da sala, se não for fazer pergunta. Disparou. Tá bom? A vida útil da caneta é em torno de 10 mil disparos, tá? Lembre-se, é uma pressão, é uma mola. Essa mola, ela tem vida útil, como qualquer coisa relacionado a qualquer objeto mecânico, ele tem vida útil e não tem como regular. Quem fala para vocês que tem como regular isso é uma grande farsa, tá? Só tem um problema, como que você mede essa vida útil? Então, a Smart Press, ela tem, depois troca a mola ou o aparelho, isso mesmo. Elaine, por que volta? Se vocês observaram lá no começo da aula, eu falei para vocês de um artigo que ele falava que o desafio era encontrar uma pressão que rompesse a epiderme e mantivesse esta pressão até que o ativo chegasse na camada ideal. É por isso que volta. Você precisa pôr um pouco mais de pressão ou observar o ativo que você está fazendo. Ou o professor Luiz vai ensinar vocês como preparar o tecido para receber intradermoterapia pressurizada. Também pode acontecer, tá? Bom, a diferença entre as duas seringas nada mais é do que o volume. Quando você vai fazer pequenas doses de volume, você pode usar a seringa de 0,3. Só que a seringa de 0,3 vocês só vão conseguir utilizar na Press-GR, nesta caneta. Na XS, você só consegue usar a seringa de 0,5, tá? E aí, isso não é um problema, vocês vão dosar o volume na própria caneta. Tá bom? Então, vamos lá ao nosso vídeo da aplicação. E agora eu vou mostrar para vocês Se é que eu salvei o vídeo certo. Essa aplicação é com a Press-GR, que é tudo que eu tenho aqui na minha seringa. Vou fechar para colocar todo o fluido e vou disparar na minha paciente. Disparo finalizado. Cortei a banana para ver como é que foi a penetração do ativo. Totalmente inserido. E o ativo tá lá, permeado na área. Até mais. Certo. E agora eu vou mostrar para vocês
Acho que é o mesmo vídeo, tá, gente? Coloquei 2 vezes. 1,5, que é tudo que eu tenho aqui na minha seringa. E a Hyaluronic Pain não tem Anvisa, gente. Crime contra a saúde pública. Pra colocar todo o fluido e vou disparar. Não tem como medir esses 10 mil disparos, tá? Finalizado. Então, o que acontece? A nossa caneta ela tem garantia de 1 ano. Isso ninguém conta pra vocês, viu? A concorrência não conta. Mas não tem como medir o disparo. Você vai mandar a caneta pro cara e o cara vai falar assim pra você, ó, acabou os seus disparos. A diferença é que a minha caneta tem... Eliane, é óbvio que é diferente. Eu estou exemplificando para vocês como acontece o disparo. Você não tem nada que se assemelhe à estrutura humana. Se você colocar numa gelatina balística, isso não vai ser igual. Se você colocar numa pele de porco, isso não vai ser igual. Se você utilizar um animal em vivo, como acontece, também não vai ser igual. A única forma correta de fazer esse experimento deveria ser aplicação numa pele, por exemplo, que vai sofrer uma cirurgia plástica, você faz a aplicação com corante e remove esse tecido. Aí sim você pode ter. Mas para exemplificar como acontece, o professor Fábio Borges faz numa pele, numa sobrecoxa de frango e tá tudo certo, tá? O princípio de Hyaluronic Pain é permeação de ácido hialurônico. Fim. No meu equipamento, a gente vai fazer premiação de todo tipo de ativo, tá? Bom, agora exemplificando para vocês com a XS. Vou mostrar para você o primeiro passo, tá? Como pressurizar a caneta. Antes de colocar a seringa na caneta, você precisa pressurizar ela até o fim, tá? Vai voltar até o nível 3 e vai aumentar todo o volume. Então, volume no 5, nível 3 de pressão. Vou colocar a seringa, vou escolher a dose. A seringa tá quase no 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, no 4, para colocar 0,1 e vou escolher o nível da pressão. Pressão 2, coloquei no 4 para ela andar 0,1. E agora eu vou fazer na banana para você ver. Olha, agora eu vou dar uma afundada na banana. Esse negócio de ficar segurando banana, né? Tá? Então eu apoio aqui, com o dedão aqui, e vou segurar aqui para não rodar. E afundou. A banana tá verde, tá muito madura. Então eu coloquei na pressão 2, fiz um disparo de 0,1 de volume. Aí eu corto a banana e descubro que o 0,1 foi injetado. Tá bom? Agora eu vou fazer mais um disparo. Vou fazer um disparo com meio... O pessoal tá pedindo para voltar no primeiro vídeo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Isso, vou voltar aqui para vocês. E agora? Então, olha só, gente. Agora eu vou mostrar para vocês o disparo com 1,5. Que é tudo que eu tenho aqui na minha seringa. Vou fechar. Eu fico feliz. A ideia é essa. É máquina, é aparelho, vai quebrar mesmo, vai dar problema. O importante é vocês saberem de quem vocês estão comprando e poder tacar pedra. Né? Quantos disparos após pressurizar uma vez? Você fez a pressurização uma vez, você dá um disparo. Até mais. Pressuriza de novo, dá outro disparo. Você não precisa tirar a seringa. Se você encheu com 0,5 na seringa, você pode fazer 5 disparos de 0,1 ou 10 disparos de 0,05, tá? Bom, beleza. Agora a gente vai começar a discutir um pouquinho com vocês, bem superficial, a importância de vocês conhecerem a anatomia, de vocês terem ideia de anatomia, de fisiologia, de fisiopatologia, para que vocês não tenham a falsa sensação que você pode disparar em qualquer região, que você pode disparar em qualquer lugar e não vai ter complicações.
Se você imaginar na face, a face ela é uma estrutura hipervascularizada, com terminações nervosas periféricas, que se você der um disparo em cima de uma terminação nervosa como esta, você pode ficar parecendo uma saranduba, tá? Que para quem não lembra, o Massaranduba era um personagem do Cacete Planeta, ele ficava com a boca torta, assim, ó. Então, quando a gente fala de intradermoterapia pressurizada facial, eu preciso pensar em todos os forames, em todas as terminações nervosas, em todos os vasos mais profundos, os vasos mais... Avisa ele que depois você joga. Avisa ele que depois você joga. Pronto, desliguei o áudio da coleguinha. Então, pensa comigo, se vocês... Daqui a pouco vai surgir a pergunta de preenchimento de lábio. Você conhece a estrutura anatômica de um lábio? Você sabe aonde estão os vasos sanguíneos naquela região? Você sabe qual é o calibre de cada um desses vasos? A posição que eles estão? Vocês sabem que as pessoas elas têm deformações anatômicas? O meu vaso pode estar no cantinho da boca, da Dona Maria pode estar 1 centímetro para trás, da Dona Lourdes pode estar 1,5 centímetros para trás. Tá? Então, ter noções anatômicas vão fazer com que vocês errem menos. E quanto mais você conhece de anatomia, menos você se arrisca. Tenham consciência disso. Quando alguém, um profissional mais maduro, mais experiente, fala para vocês, cuidado, vai dar merda. É porque vai dar merda. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas complicações e dar algumas formas seguras de vocês não causarem tantas complicações. Existem algumas áreas de segurança que vocês jamais devem aplicar, como, por exemplo, se vocês verem aqui a 2 centímetros do nariz, tem um foramezinho ali, ó, que é extremamente importante. Para quem é biomédico, farmacêutico, faz toxina botulínica, sabe da importância de não fazer a aplicação da toxina botulínica a menos de 1 centímetro dessa região, tá? E mesmo sabendo a anatomia, temos alterações de paciente para paciente. Com certeza, as variações anatômicas são muito difíceis. Medicina não é matemática, gente. Não se enganem. Se alguém falar para vocês, forem vender um curso para vocês e falar assim, é fácil, é muito simples, não tem risco, é mentira. Medicina não é matemática. Quando nós pensamos numa empresa de estética, nós pensamos numa empresa para a vida. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem empresas, tem cabines de estética, atendem em casa, ou é o próprio nome de vocês. Pensem nisso como uma empresa para a vida, tá? Então, vamos pensar um pouquinho melhor sobre anatomia, sobre fisiologia, onde estão os pontos de segurança, onde eu não devo aplicar, para que a gente tenha menos complicações. E quais são as indicações de intradermoterapia pressurizada? Ela pode ter indicações faciais, eu posso ter indicações corporais e capilares, tá? A minha técnica de intradermoterapia favorita, a minha disfunção favorita é a corporal. É a gordura localizada. E a minha segunda disfunção favorita é a gordura submentoniana. É a famosa papada, tá bom? Eu posso fazer preenchimento com intradermoterapia pressurizada? Você pode preencher com qualquer substância. Agora você tem que se perguntar, isto é duradouro? Isto vale a pena? Qual é a substância que eu estou utilizando? Qual é o tipo do ácido hialurônico? É um ácido hialurônico reticulado ou não reticulado? Ele é de alto ou ele é de baixo peso molecular? Pode fazer skin buster, sim, tá? É a hidratação facial.
Com certeza você pode fazer. Não dura nada, Rô, não dura. A gente já vai explicando o porquê. Quem é o paciente ideal para tratamento de gordura subcutânea? É o paciente que está com IMC normal, não é o paciente obeso. Nós vamos tratar pequenas porções de gordura. É gordura localizada e não gordura generalizada. Você pega aquela paciente obesa que já está deprimida, que já não está conseguindo arrumar alguém para transar, está difícil o negócio, e ela chega para você e quer resolver a vida dela numa seringa de intradermoterapia pressurizada. Fujam deste tipo de paciente. Vocês terão complicações, porque o paciente não vai curtir o resultado, ela vai encher o seu saco e não vai ser legal. O melhor paciente é o paciente da gordura localizada, gordura subcutânea. Eu não devo tratar gordura generalizada. Eu devo tratar gordura localizada. Todo mundo está rindo porque todo mundo se identifica. O paciente chega para a gente, ele quer resolver a vida dele numa seringa. E não é assim, tá? Posso tratar gordura localizada? Posso tratar gordura localizada? Bom dia, Renata, só um minuto, eu já te dou a palavra. Okay, obrigada. Eu também posso tratar celulite. É muito legal e muito eficiente no tratamento da celulite. Pode falar, Renata. Desculpa, bom dia. Imagina, bem? Vamos lá. Deixa eu só te perguntar, a gente está no questionamento... Nossa, o áudio da Renata está muito bom. Tá bom? Tá muito bom. Você disse que o ideal é a gente tratar o paciente que ele está no IMC normal, né? Nós vamos tratar aquele paciente que tem apenas gordura local. Suponhamos, se eu pego um paciente que nós vamos tratar a questão do emagrecimento, a gente sabe hoje em dia que a gordura abdominal, ela é uma gordura muito perigosa. Não seria legal também trabalhar no emagrecimento e entrar tratando essa gordura localizada abdominal, ou não é legal? Olha que interessante. Tudo é legal ou não é legal depende do propósito. Você acabou de trazer um propósito diferente. É um paciente que ele está fazendo um tratamento provavelmente multidisciplinar, provavelmente ele está indo na academia, ele está com um nutricionista, porque ele está fazendo um processo de reeducação, pelo que eu entendi, tá? E aí você começa a tratar pequenas proporções. O que eu quero dizer é o seguinte, você não tem o objetivo de deixar ele magro com pressurizada. Sim. Uhum. Aí é super legal. Qual paciente não é legal? É aquele paciente que está pesando 130 quilos, com a perna, com a coxa desse tamanho, com o abdômen... Só tá preocupada com o abdômen. Só tá preocupada com o abdômen. E aí ela vem, ela quer que você, com 8 ml, resolva um negócio que ela demorou 30 anos para armazenar. É essa a ideia. Sim. Pode fazer hidrolipo, pessoal? Pode fazer hidrolipoclasia, sim. A única diferença é que você vai injetar soro ao invés de você injetar a substância. O resultado é pobre, mas dá para fazer sim. A Jaqueline também levantou a mão. Jaqueline, obrigada. Tem alguma... De nada, Renata. Muito boa a sua pergunta, porque tem alguns métodos, Renata, nem sei se eu posso falar, mas, por exemplo, o Modelice, que é um programa multidisciplinar, e ele faz o uso. E, às vezes, a técnica de ultrassom de alta potência, intradermoterapia, ele vai dar um estímulo para o paciente, tá? Sim, verdade. Muito obrigada. Jaque, de nada. Jaqueline, Paola... Não querem falar, vou tirar a mãozinha de vocês. Eu quero falar. Bom dia, Paola. Bom dia, Paola, seja bem-vinda. Bom, a minha pergunta é a seguinte, em relação à celulite, tá? Eu já faço aplicação, já utilizo a técnica em torno de 1 ano. O que eu reparo em relação à celulite, aos ativos que são oferecidos, é que eles acabam trazendo junto a redução ali da parte da gordura localizada, porém ela acaba trazendo uma flacidez junto. Eu quero saber qual o ativo melhor para a celulite. E, desculpa, só pegando o gancho da Renata, hoje eu ofereço o tratamento
para a gordura localizada, mas tratando também o emagrecimento da Perfeito. paciente. Multidisciplinar. Exatamente, e traz resultados muito positivos, assim. Então é isso. Porque dá estímulo, né? Exato. Bom, então vamos lá. Ela trouxe uma coisa, duas questões ali para serem debatidas. Numa delas eu vou convidar a Ângela Lodge para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. E na primeira, é muito importante vocês pensarem o que está causando aquela disfunção. Normalmente, uma celulite ela aparece por uma diminuição da vascularização da região e um aumento da gordura localizada. Eu tinha colocado uma imagem. Quando você tem um aumento do adipócito, você tem as traves, e aí você vai aumentando a quantidade de gordura e vai comprimindo essas traves e vai formando o aspecto celulítico. Quando a gente faz o tratamento da gordura localizada, quando a gente faz o tratamento da celulite, a primeira coisa que eu tenho que tratar é a gordura localizada. Então, eu preciso ter ativos para a gordura localizada, para melhorar o aspecto celulítico. Mas eu também preciso ter ativos que aumentem a firmeza desse tecido, eu preciso ter ativos drenantes, eu preciso ter ativos que aumentam a produção de colágeno e elastina, para diminuir o aspecto de flacidez. E aí eu tenho uma grande oportunidade também. Se o meu ativo não faz isso, eu posso associar com radiofrequência, eu posso associar com microagulhamento, com outras técnicas que aumentam a produção de colágeno a nível dérmico e epidérmico, tá? Lodge, você tem alguma consideração sobre ativo para celulite? Com certeza, ela perguntou qual o melhor ativo hoje, sem dúvida nenhuma, eu tenho duas opções para ela. Num primeiro momento, como você falou, trabalhar a gordura localizada, então o Lipopress é muito interessante, ele trabalha, depois a gente vai falar mais especificamente dos ativos, mas ele tem um ativo que dentro dele possui o asiaticoside, que estimula a produção de colágeno. Então, vai tratar a gordura, mas não vai deixar a região flácida. E, num segundo momento, o ativo Flacipress, que pode, sim, ser utilizado na celulite com flacidez, porque ele trabalha a gordura em menor... não é o principal objetivo dele, mas ele trabalha também a gordura, mas estimula a formação de colágeno e dá nutrientes essenciais, minerais e vitaminas para que esse colágeno seja estimulado. Então, para mim, a associação desses dois ativos é muito interessante. Num primeiro momento, o Lipopress, para diminuir essa quantidade de gordura, e num segundo momento, o Flacipress, para trabalhar a flacidez. Lembrando que o Lipopress tem um ativo que estimula a formação de colágeno para não deixar aquela região que tinha muita gordura flácida. Perfeito, perfeito. Vai comprar com a gente, tá, Rô? É muito importante pensar, vocês precisam pensar na expectativa do cliente. A Mari, que eu esqueci o nome dela, e a Renata, a Paola. A Renata e a Paola trouxeram duas experiências interessantes, que elas fazem procedimentos multidisciplinares. Não tem condições de vocês prometerem que o paciente vai ficar vai reduzir medidas em grandes proporções, sendo que o paciente está gordo. Vamos tratar assim, bem grossamente falando. Bom, como montar a nossa caneta para que a gente consiga fazer o uso dela, tá? Eu vou precisar de uma seringa e eu vou precisar de um adaptador de uma seringa. Eu vou conectar o adaptador na minha seringa e os dois no meu frasco do meu ativo. Vou virar esse frasquinho, vou aspirar a substância, vou encher minha seringuinha e ela está pronta para o meu uso, tá? Então, é bem simplesinho o uso disso daí. Bom, quando tratar flacidez, tenho que colocar o ativo em profundidade. Não, Daiane. A gente já vai falar sobre isso, mas quando você trata flacidez de pele, você tem que tratar lá na derme, tá? Quem produz colágeno, elastina, são os fibroblastos que estão na derme, é ali que está a circulação sanguínea. A professora Lodge já vai falar com vocês sobre isso. Bom, já chegou a parte da Lodge, ativos indicados e não indicados. Eu vou deixar você falar, professora.
Perfeito. Como boa farmacêutica, eu adoro um bom ativo, né, gente? E a gente, quando pensou em ativos para pressurizada, nós começamos um estudo bem intenso em relação à deposição desse ativo, onde ele precisava agir, que ele tivesse múltiplos mecanismos para atuar nessa região, nessa patologia, e ativos que não fossem camada dependentes, e que fossem o mais limpo possível. O que eu quero dizer com ativos limpos? Que não tivesse fragrâncias, conservantes nocivos, não tivesse corantes, não fosse solubilizado em glicerina, por exemplo, para não formar pápulas, e que ele, obviamente, esteja estéril, tá? Então, quando nós pensamos nessa fórmula, nós pensamos em uma fórmula o mais limpa possível. Fazendo uma comparação com ativos de intradermoterapia tradicional, eles trabalham com o quê? Água estéril, um conservante específico para uso injetável e ativos. É isso que nós pensamos também em ativos para pressurizada. Então, ativos estéreis. Todos estão conseguindo ver? A Jaqueline me disse que o meu áudio está muito baixo. Estão me ouvindo? Tá um pouquinho o volume do meu microfone. Está bom? Tá. Então, talvez... Ótimo. Então, talvez... Seu áudio tá perfeito aqui para mim, tá? Tá bom? Então, tá ótimo. Então, essa fórmula limpa foi o nosso principal objetivo, e que esses ativos realmente agissem começo, meio e fim. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo, por exemplo, em um ativo lipolítico, não adianta eu apenas causar a lise do adipócito, estourar o balão e liberar essa gordura. Eu preciso que essa gordura seja metabolizada. Ela precisa, num primeiro momento, realmente sair do adipócito, como o Rodney falou inicialmente. O adipócito é uma célula de armazenamento de gordura para ser utilizada como energia, e ela é armazenada na forma de triacilglicerol. Quando eu libero esse triacilglicerol, inicialmente eu preciso mobilizar a minha circulação sanguínea para que esse ácido graxo que foi liberado, para que ele entre na circulação sanguínea. E num segundo momento, que esse ácido graxo seja oxidado dentro da célula para ser utilizado como fonte de energia. Então, Rodney, se tu quiser passar, acho que já vai entrar no ativo da lipo, que não pode. Já vou falar, então, adiantar um pouquinho do lipoprese e volto do que não pode ser utilizado. Porque a gente pensou, então, num ativo que agisse começo, meio e fim. O que a gente não pode, de forma nenhuma, utilizar com a pressurizada? Ativos camada dependentes, né? Ativos que têm a sua deposição obrigatória na hipoderme. Quem são eles? São ativos como ácido deoxicólico, lipossoma de girassol, lipossoma de desoxicolato, óleo de girassol lipossomado. Então, esses ativos que são camada dependente só podem ser aplicados a nível subcutâneo ou hipodérmico. Eles têm que ser aplicados com agulha, eles não podem ser aplicados com a intradermo pressurizada. E o que, então, a gente pode trabalhar com intradermo pressurizada são ativos realmente para melhoria de circulação, ativos para aumentar o metabolismo, ativos lipolíticos específicos, ativos venotróficos, minerais e vitaminas, ácido hialurônico, então ativos hidratantes. Então, o que é seguro para aplicação com a intradermo pressurizada são ativos que não são camada dependentes. Nós já temos vários estudos com a intradermoterapia tradicional, falando desses ativos utilizados com segurança. Por que eu não posso utilizar ativos camada dependente? Porque aqui eu não tenho uma agulha que vai fazer o caminho e vai depositar o ativo na profundidade determinada. Eu vou ter o próprio ativo ultrapassando todas as camadas da minha pele. Então, nesse momento, eu tenho que ter um ativo que seja seguro para atingir epiderme, derme e hipoderme.
Quantidade de aplicação, isso também é muito importante. Eu tenho que saber que com segurança eu só posso aplicar no máximo de 8 a 10 ml, porque eu vou ter ativação sistêmica. Quando eu falo em metabolização de gordura, quando eu causo lise de adipócito, essa gordura vai ser metabolizada e eu não posso sobrecarregar o meu fígado nesse processo. Então, com segurança de 8 a 10 ml por aplicação semanal. Então, por semana eu posso aplicar de 8 a 10 ml. Em número de sessões, quantas sessões eu posso fazer? A gente preconiza até 10 sessões, depois a gente precisa dar um intervalo. Então, isso se fala para intradermo tradicional e se fala para pressurizada também. Tá? Então, esses ativos, a L-carnitina, fenilalanina, ácido hialurônico, silício, fatores de crescimento, a cafeína, seja a nanoencapsulada, seja lipossomada, todos eles podem ser utilizados com segurança na intradermo pressurizada. Pode passar, Rod. E aí, falando dos ativos da linha da Smart Press, o primeiro deles é o Lipopress, é o nosso queridinho, realmente, um ativo que já tem bastante estudo em vivo, com resultados de eficácia, realmente, é um ativo dermatologicamente testado, não testado em animais, está em padrão europeu para exportação, realmente o desconforto pós-procedimento de Lipopress é infinitamente menor. Por quê? Porque os ativos foram pensados para uso em intradermo pressurizada e a base desses ativos é limpa. Então, eu falo livre de glicerina, livre de conservantes proibidos, é um ativo estéril e tudo isso me dá segurança. E falando em profundidade de aplicação, isso é tão importante quanto o ativo. Se eu depositar um ativo a nível superficial, isso a gente falou anteriormente, eu volto a falar a nível de epiderme, a minha epiderme é avascularizada, então meu risco de hiperpigmentação e de intercorrência com esse ativo que vai ficar ali encapsulado por não ter circulação para metabolizar é muito grande. Então a gente precisa realmente aplicar a nível mais profundo. A Jordânia está falando da aplicação de ácidos para melasma. Gente, melasma e press não combinam. Eu tenho lesão de tecido. Quanto menor lesão, menor o risco de rebote no meu melasma. Para melasma, pense em procedimentos que não causem processo inflamatório e que tenham menor injúria. Pense no sistema de infusão, pense num microagulhamento superficial com ativos específicos para microagulhamento. Melasma e press não combinam, tá? Procedimentos de escolha para intradermo pressurizada. Usa gordura localizada, flacidez, celulite, para mim, são os procedimentos de escolha. Então, o primeiro ativo da Lipopress é o lipocafeína. É um ativo que vai fazer aumento de metabolismo através da ativação de AMP cíclico. Quando eu tenho maior dosagem de AMP cíclico, eu tenho aumento proporcional de lipólise, tá? E aumento de microcirculação. Lembra que eu estouro o adipócito e eu preciso aumentar a minha circulação periférica para depois esse ácido graxo ser oxidado? Então, quem vai fazer esse aumento de circulação e acelerar o metabolismo para degradar e para metabolizar essa gordura é o lipocafeína. Na sequência, eu tenho o lipoxin, pode passar, Rodney. O lipoxin é o tripeptídeo 41, eu já trabalho com ele há bastante tempo na intradermo tradicional, e agora eu vou dar um depoimento meu em relação à press. Eu era extremamente descrente dessa técnica, até porque eu, como farmacêutica, eu posso fazer a aplicação com agulha, mas eu não vi resultados tão imediatos na intradermo tradicional como eu vi na press. Resultados de papada com esse ativo Lipopress de uma sessão equivalem a 3 ou 4 sessões da intradermo tradicional, tá? Por que a gente imagina que isso aconteça?
pela dispersão do ativo. Quanto maior a minha dispersão, maior a minha área de atuação, mais adipócitos sensibilizados eu vou ter. E o lipoxin, então, eu já utilizo ele há bastante tempo, o tripeptídeo. Ele tem um mecanismo muito, muito interessante, porque além de aumentar a AMP cíclico e causar a lipólise, ele evita a adipogênese. Então, ele evita que novos adipócitos surjam, tá? Estão perguntando de intervalo depois das 10 sessões, no mínimo 60 dias. Então, a gente dá uns 60 dias de intervalo. Agora, se esse paciente com 10 sessões não teve nenhum resultado, realmente precisa avaliar todo o contexto, o porquê que ele não está tendo resultado nem com 10 sessões. Será que ele está ajudando ou ele está saindo da sessão e indo comer pizza? Que, gente, intradermo, seja tradicional, qualquer procedimento para emagrecimento e gordura localizada, não tem milagre. Não tem milagre. Volume utilizado para aplicação na papada, a gente utiliza em torno de 2 ml, mais ou menos, depende da quantidade de gordura e da área, em microdoses, em torno de 1 centímetro de distância. A idade, até que idade se pode fazer lipo de papada? Na verdade, se tiver gordura submentoniana, eu não aplico intradermo para menores de idade, abaixo dos 18 anos, mas depois disso não tem problema. Agora tem que avaliar se ela não tem flacidez associada, aí tu vai ter que tratar as duas disfunções. Eu vou explicar um pouquinho dos ativos, e aí depois a gente fala um pouquinho mais das perguntas, tá? Então, o lipoxin é aquele ativo que vai fazer a lipogênese, vai estimular a lipólise, mas ele também vai evitar a adipogênese. Lembram que o nosso organismo ele tem memória, os nossos adipócitos têm memória em quantidade e número de células, e há uma tendência do organismo a produzir novos adipócitos depois que há uma perda de gordura local. Então, o lipoxin vai fazer esse controle para não depositar, não criar novas células. Eu estou falando, André, em volume total, 2 ml em volume total e microdoses de 0,05 por aplicação, tá? Esse é mais ou menos o que se usa. Dependendo da papada, se utiliza até menos. Na sequência, a gente tem um outro ativo, que é o Bioex antilipêmico. Ele é um blend de fitoterápicos. Rodney pode passar. Eu acho que ele vai mostrar, na verdade, o próximo slide, o mecanismo de ação, como eu falei, ele aumenta a AMP cíclico para estimular a lipólise e ele evita a adipogênese. Pode passar também. E o Bioex, então, antilipêmico é um ativo fitoterápico com ação drenante e de aumento de microcirculação periférica. Então, é aquele ativo que vai ajudar a diminuir edema, aumentar a microcirculação, evitar hematomas e evitar a hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Então, aquele ativo multifunções que a gente tem dentro de uma mescla de intradermoterapia para realmente evitar o edema, que é muito comum pós-intradermo, e para evitar hematomas, e o risco com o hematoma de hiperpigmentação é muito grande, então a gente evita isso também. Na sequência, o nanoceluxil é um outro ativo que é um blend de substâncias nanoencapsuladas. O siloxanetriol também é um ativo lipolítico por aumentar o AMP cíclico. A gente tem estímulo de circulação e ele pode sim ser utilizado na celulite porque melhora também a circulação e a oxigenação tecidual. Então, o Lipopress, além de ser utilizado para gordura localizada abdominal, submentoniana, pode-se trabalhar a celulite gordurosa, né, onde a gente tem um acúmulo de gordura. E o lipoliso, ele está aqui por causa da L-carnitina. A gente sabe que não ocorre a entrada do ácido graxo na célula para ser metabolizado via mitocôndria se a gente não tiver L-carnitina. Então, a L-carnitina é essencial para o processo de degradação, né, essa beta-oxidação que o ácido graxo precisa sofrer. E, além disso, o azeticoside,
ele faz também a estímulo da produção de colágeno, como eu falei anteriormente. Então, é uma celulite, é uma gordura onde eu tenho risco de ter flacidez, eu posso utilizar o Lipopress, tá? Realmente o inchaço, edema é muito menor. Em mim, eu fiz uma aplicação, eu quase não tive edema, diferente dos outros ativos de intradermo tradicional. Esses ativos não foram testados para uso injetável, eles foram testados para uso com intradermoterapia. Eles foram testados para ter eficiência com uma dispersão numa área maior, diferente da aplicação em bolos da intradermo tradicional. Então, são ativos específicos para pressurizada, tá? Aí o Lipopress, né, seu mecanismo de ação, então por aumentar AMP cíclico e inibir fosfodiesterase, que é uma enzima que degrada AMP cíclico. Então, se eu não tenho a degradação, eu tenho AMP cíclico circulante por mais tempo. Sim, Lipopress pode ser usado na papada e eu vi resultados excelentes na papada. Ele é incrível, gente. O Rodney tem na sequência alguns resultados. Tem alguém com o áudio aberto. Eu peço, por favor, que feche. Não é necessário fazer prega em nenhum tipo de aplicação com intradermo pressurizada. A gente não faz prega. A aplicação sempre a 90 graus. Faço minhas palavras do Rodney, microdoses em intervalos menores, tá? Então, a pressão eu vou ajustar de acordo com a necessidade da pele daquele paciente. Então, como é que eu determino isso? Para mim, vou dar o exemplo em mim. Pressão 1, eu achava que seria a pressão mais confortável no meu caso. Bem pelo contrário, foi a pressão que eu mais senti dor. E isso me sinaliza o quê? Que eu estou extremamente superficial. Onde eu tenho terminação de dor é ali na derme, epiderme, né? Na minha derme. Então, para eu atingir gordura, eu aumentei a pressão 2 e 3 foram as mais confortáveis para mim. Então, esse sinalizador de dor também é muito interessante para se levar em consideração se eu realmente estou na hipoderme ou se eu estou mais superficial, tá? Ou para onde vai essa gordura? Com certeza não vai para o xixi, gente, ela é metabolizada, né? Ela não vai para o xixi, ela vai ser metabolizada via fígado, via porta. E aí eu chamo o Luiz, porque esse roteirinho aqui é bem interessante, o Luiz está bem craque nesse slide. Sim. Gente, esse é um roteiro que eu acho que é bacana todo mundo seguir, tá? Para fazer a aplicação de forma mais eficaz e não esquecer nada para trás, tá? Antes de tudo, faça a anamnese do paciente, colha todas as informações, tá? Percam bom tempo, né, nessa anamnese, porque eu acho super bacana você entender não somente o que o paciente tem, e também entender como é a condição de vida dele, para você tentar encaixar ele de uma forma mais agradável na sua agenda, tá? Depois a gente vai fazer as marcações, tá? Marcação, se for feita a área corporal, as marcações têm que ser feitas em pé. Fazer as marcações, a aplicação na região de papada e facial pode ser sentado, tá? Nunca faça as marcações deitadas, porque a gente perde totalmente o parâmetro por conta da gravidade, tá? Após isso, a gente faz a higienização, né? Da onde a gente vai fazer as aplicações. Peço que vocês fazem as fotos, tirem fotos do paciente para você fazer o antes e depois. Peçam para eles o uso de imagens. Se ele falar que não, ele não quer, mesmo assim, pergunte se pode fazer a fotografia.
para a documentação, para você mostrar antes e depois, que eu acho super bacana, tá? Para eles verem que realmente é eficaz. E já na primeira sessão vocês vão ver grandes resultados, tá? Arrumem a bancada com tudo que vocês forem utilizar, tá? Lembra, é uma técnica que não possui agulha, porém ele não tem pérfuro cortante, porém é um procedimento injetável, tá? Então vocês arrumem com tudo próximo de vocês para evitar algum tipo de contaminação, caso vocês precisam parar para ir pegar mais gás, mais algodão ou qualquer outra coisa, tá? A montagem da caneta, que o Rodney mostrou para vocês no videozinho, tá? Então a gente monta a caneta para fazer as aplicações. Pode passar, Rodney? Muito bem, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, o Luiz já explicou para vocês a forma de aplicação. Daqui a pouco a gente vai pedir para a gente... Vamos ver se tem videozinho lá na frente. Eu falei no começo da apresentação para vocês que vocês podem utilizar uma técnica para afinamento córneo, tá? O Luiz indica a esfoliação da pele com um esfoliante. Se for um esfoliante em gel ainda, melhor ainda, que vocês já podem diminuir a espessura dessa pele, facilitando a entrada dos ativos. Vocês serão bastante felizes com relação a isso. Eu estou vendo uma grande discussão aqui com relação a prega ou não prega. Pensem comigo, se você pega uma porção de... Deixa eu ligar meu áudio aqui, meu vídeo, para vocês me verem. Vamos lá, deixa eu ver, não sei onde está a minha cara, mas daqui a pouco eu vou aparecer lá. Pensem comigo, se vocês estiverem utilizando, pega uma porção de tecido, e aí você junta todo esse tecido, tá? E agora você tenta passar alguma coisa, fazer um gesto obsceno aqui para vocês. Aí você pega todo esse tecido e agora você tenta entrar com alguma coisa aqui dentro. Olha que difícil entrar. Agora pega esse tecido e tenta entrar aqui. Quando a gente faz a prega e faz a aplicação da intradermoterapia pressurizada, a gente vai juntar todos esses capilares sanguíneos, a gente vai juntar todo esse tecido, e a hora que o disparo vier, ele vai passar numa velocidade tão alta que ele vai passar rompendo todos esses vasos, esses capilares, e a gente vai ter mais hematoma, tá? Então, se você não fizer a prega, você diminui a quantidade de hematomas, tá? Trabalhar no local com aparelho de ondas de choque antes do procedimento, tanto a ondas de choque quanto o ultrassom pode ser utilizado. Não façam radiofrequência antes do procedimento, porque vocês vão ter hipervascularização, e essa hipervascularização vai aumentar o sangramento, e aumentando o sangramento você tem maior risco de hiperpigmentação, tá? Paola levantou a mão, Paola e Fabiana, querem falar? Desculpa, gente, eu não tinha visto esse trem ali. Para que elas chamarem, a gente pode falar. A intradermoterapia com agulha, aconselhável não fazer nenhum procedimento no local após 72 horas. Há controvérsias. Porque, na verdade, a gente não tem base literária para falar isso. A gente também não tem base literária para falar se vai usar ou se não vai usar malha de compressão, tá? Quando a gente fala de atividades pós, eu tenho ativos, por exemplo, que eles causam necrose tecidual. Então, não é energia, não vai ser transformado em triglicerídeo, ácido graxo mais triglicerídeo, que vai ser rompido e ser transformado em energia. É outro tipo de digestão, é fagocitação, não é queima calórica, tá? Então, ainda tem muitas divergências na literatura com relação a isso, tá? Você pode fazer aumento de exercício físico no dia seguinte. Eu gosto de no dia seguinte, não gosto no mesmo dia, tá? No dia seguinte você pode fazer ultrassom, não tem problema algum,
na minha evidência clínica, no dia seguinte vai funcionar super bem o ultrassom. Radiofrequência, somente 2 ou 3 dias depois. Se fizer antes, imediatamente antes é que eu falo, é na hora, tá? Tem hipervascularização. Se fizer 3 horas antes, você já não tem mais a hipervascularização aí, tá? Qualquer manipulação no dia seguinte não tem problema. Rodney, em conversa com o cirurgião plástico para fazer uma lipo de papada, ele não fez a indicação devido à flacidez de pele, porque irá sobrar pele. A minha indicação é que você trate a sua pele antes. Se você tem muita pele, ou ele não quis atender você. Se tem muito tecido, você tem que tratar com DMAI, com microagulhamento, com radiofrequência e melhorar a qualidade desse tecido para que a hora que tenha diminuição de gordura, você não tenha um aumento significativo da flacidez. O que ele também pode ter dito é que você faz lipoaspiração, você tira tudo de uma vez. E quando você faz procedimento estético, ela vai reduzindo aos poucos. Pela oxidação de... Oi? Alguém queria falar alguma coisa? Daiana, não tem nada, nenhum relato científico que fale com relação à cinta compressiva, tá? Não tem nenhuma evidência. A cinta compressiva simplesmente vai fazer modelagem tecidual, tá? Posso passar o laser de baixa para evitar hiperpigmentação? Pode usar o laser de baixa com certeza. É perigoso fazer em clientes que não apresentam mais a vesícula? Não vejo problema algum. Ele não vai fazer digestão de gordura. A vesícula faz parte do sistema digestório, gente. Ela coloca uma enzima que degrada lá no sistema digestório. Não tem nada a ver com a carça. Qual é o espaço entre uma aplicação e outra? Faço quadrantes de quantos centímetros? Já vamos mostrar para vocês. Bom, chega de responder. Pode fazer um monte de Vênus, famoso capô de Fusca, com certeza. Se vocês observarem essa imagem, são as principais áreas de tratamento de gordura localizada: abdômen, braços, costas, bananinha, perna e assim por diante. Vamos aos resultados, gente. Ai, desculpa, gente, eu tento ser polido. A Ângela Odd, ela fala que eu preciso ser mais polido, mas eu não consigo. Nós precisamos estudar, nós precisamos entender os sistemas do corpo, nós precisamos entender bioquímica, nós precisamos entender farmacologia antes de querer aplicar alguma coisa nas pessoas. Às vezes a gente se expressa mal, mas é a pura realidade. Se a gente não entender o sistema digestório, se a gente não entender o processo de digestão celular, se a gente não entender o processo de produção energética, a gente não pode trabalhar com estética. Tá? Felizmente ou infelizmente. Essa espontaneidade é Mara. Bom, vamos lá, gente. Essa paciente, ela foi feita na técnica de microdoses. Quanto é microdoses? Eu coloquei 0,05 de volume em cada ponto, com o espaço de 1 centímetro entre os pontos. Ela me mandou ontem uma nova foto dela, eu esqueci de subir na apresentação, mas que já melhorou ainda mais. E vocês podem observar que houve uma melhora do edema, houve uma melhora do processo de inchaço e houve diminuição de gordura. Vocês lembram quando a doutora Lodge falou para vocês que o ativo ele precisa ser começo, meio e fim? Ele precisa ser puro, ele tem que ser limpo e ele tem que ser um ativo que ele faça a degradação da célula de gordura, ele inibe a produção de novos adipócitos, o novo inchamento do adipócito, ele faz a drenagem do local e a digestão celular. A ideia é que você tenha uma melhora cutânea, que você, além de reduzir a quantidade de adipócito, o volume do adipócito, desidratar o adipócito, murchar o adipócito, você tem a melhora da qualidade da pele, tá? É esta a ideia, a intenção da gente fazer a intradermoterapia pressurizada. Então, neste paciente em específico,
eu apliquei a intradermoterapia pressurizada XS na pressão número 1, 0,05 de volume, com a distância de 1 centímetro, tá bom? Qual é a área de risco? A área de risco é a área umbilical, aproximadamente 3 centímetros em volta do umbigo, tá? Não tenho ideia de quantos pontos foram. A área que eu marquei para vocês foi a área que eu atuei, com um espaço de 1 centímetro entre um disparo e o outro, com a dose de 0,05, tá? A área de segurança em volta da região umbilical, e somente o Lipopress com a Smart Press XS. Nenhuma outra terapia foi associada, tá? Aqui eu tenho um paciente do sexo masculino, aqui eu já dei um distanciamento maior, 1,5 centímetro entre os disparos. Antes da aplicação, 3 dias antes, foi feita uma ultrassom de alta potência, ao mantos, e depois de 5 dias, a gente também fez mais uma aplicação de mantos. Pensem comigo, você fez uma aplicação para gordura localizada, você deixou resto metabólico, esse resto metabólico precisa ser digerido pelo organismo. Se você fizer um ultrassom 24, 48, 72 horas depois e drenar esta região, você vai auxiliar o processo de digestão metabólica. É uma excelente ideia, tá? Esse é um estudo de caso de uma paciente jovem. Eu brincava que o avental caía sobre o capô do Fusca e nós fizemos uma aplicação somente na parte inferior da região abdominal dela e conseguimos uma melhora muito significativa da área. Todos os casos são com Lipopress, tá? Essa é uma evidência que eu mostro para vocês no cuidado que nós precisamos ter com relação aos pelos. O pelo pode causar uma... Oi, alguém quer falar? Josi, quer falar? Não tem que contar, não, mas onde vai ficar muito escuro, eu guardo ela, vai fazer uma... A Josi não quer falar, eu vou silenciar o áudio da Josi para todo mundo conseguir ouvir. Bom, então a gente precisa ficar atento à região de pelos. Os pelos, eles podem mudar o jato de direção e causar algumas lesões desagradáveis, tá? Continuando, isto é o que eu espero pós-aplicação. E aqui eu mostro para vocês a marcação da distância entre os pontos. Aqui eu tenho uma marcação de 1,5 centímetro entre os pontos, com a dose de 0,05 de volume de aplicação. Nessa paciente, eu não fiz uma área pequena, eu fiz uma área maior. Qual que é a ideia da gente fazer amostragens de uma técnica que a gente já conhece com metodologias diferentes? Encontrar os desvios, onde eu tenho mais resultado, onde eu tenho menos resultado. Este resultado também foi muito bom. Eu não tenho ele aqui porque ele é de uma aluna. Tá? Jenny, deixa eu só complementar uma coisa que eu vi no slide anterior e eu queria alertar todo mundo como farmacêutica. Não existe hoje no mercado enzimas liberadas pela Anvisa para utilização em gordura localizada. O que se tinha antigamente era o lipostabil, que hoje ele está proibido. Ele era uma enzima. Todos os outros ativos utilizados, seja o desoxi, seja a lipossoma de girassol, seja o lipoxin, eles não são enzimas. Então, esse termo lipoenzimática é utilizado para o público leigo entender esse termo, mas, na verdade, lipoenzimática não existe mais, tá? O que se utiliza é mesoterapia ou intradermoterapia. É só um adendo para vocês, porque tem muita gente que fica pegando nisso. É uma enzima, não. A gente não tem enzimas atuantes ali, a gente tem estimuladores de enzimas, tá bom? Mas é só um parênteses.
De novo, né? É importante usar o termo certo no lugar correto, porque isso vai fazendo com que a gente lá na frente tenha uma visão mais acertada das coisas. O mesoestabil não é uma... O que é mesoestabil? Eu nem conheço. Conhece, Lodi? Daniele, não conheço Daniele. mesoestabil, tá? Não conheço realmente. Bom, o que a gente tinha antes era lipostabil. Lipostabil está proibido. Inclusive o desoxicolato, ele é... Ai, a Thaís mandou o resultado aqui, gente, que legal. A Thaís está aqui? Thaís Fajardo está aqui? Que legal, mandou aqui pelo WhatsApp, eu já vou compartilhar com vocês. Esqueci. Inclusive o desoxicolato é uma substância que estava dentro do lipostabil, né? Papada, vamos falar de papada. Luiz, quer falar de papada? Antes de falar de papada, o mesoestabil, ele é de camada dependente, ele causa necrose, tá? Legal. Então, já começa aí que ele não pode ser utilizado na pressurizada por esse fator. Tá. Todo mundo está familiarizado com o termo camada dependente? Eu acho que a Lodi falou, não custa repetir. Um ativo pré-pressurizada, ele não pode ser um ativo camada dependente. O que significa isso? Tá? Que ele deve ser entregue no adipócito. Os ativos que nós utilizamos na pressurizada são ativos que, se ele estiver na derme ou na epiderme, eles não causarão necrose celular, tá? Então, essa é a ideia. O ativo camada dependente, ele tem que estar em uma camada específica, e o ativo que não é camada dependente, ele pode estar em contato com outras regiões que ele não causará necrose tecidual. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Dá licença. Pegando esse gancho aí que vocês estão falando, seria em relação também àqueles ativos que são ablativos e os não ablativos, porque no caso do desóxido, do lipossoma, eles causam essa reação eles causam necrose. Necrose, exatamente. Vou mostrar para vocês aqui, sobre os ativos não desejáveis, tá? Eles não são bem-vindos, porque eles causam necrose tecidual. É o desoxicolato de sódio, o lipossoma de desoxicolato, o lipossoma de girassol, o óleo de girassol lipossomado, que é o lipossoma de girassol lipossomado, e o deoxicólic. Essas são as principais substâncias que a gente vê no mercado que elas causam necrose tecidual. E as pessoas fazem a aplicação dessa substância e tem necrose. A fosfatidilcolina, tem uma empresa que vende essa substância como substância para intradermoterapia pressurizada, mas ela tem um efeito... acho que todo mundo viu a minha cara, né? Ele é um ativo extremamente perigoso, que pode causar necrose, e ele também aumenta e muito o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? E quais são os ativos que eu posso utilizar? Veja uma lista aqui de substâncias de polivitamínicos, de substâncias drenantes e que aumentam o processo de lipólise, que não são de camada dependente. Então, se vocês verem esses ativos aqui na substância, está liberado, e esses ativos aqui fujam como o diabo foge da cruz, tá? Na marcação da papada, Luiz, quer falar? Eu acabei de voltar, caiu minha conexão. Não tem problema, eu falo aqui da papada então. Quando a gente faz a marcação da papada, se a gente pensar numa área de segurança onde eu tenho pequenas porções de gordura, Vanessa quer falar? Vanessa Belmonte, acho que ela ligou sem querer. Então, vamos lá, pessoal. Quando eu não tenho uma pequena região de gordura, a gordura ela estará localizada na região pré-plastimal. Se você fizer uma linha da pupila, tá? Desce na linha da pupila, 1 centímetro abaixo da linha da mandíbula e acima
da tireoide, vocês vão encontrar essa região onde principalmente está localizada a gordura. Agora, quando você tem um pacientezinho que ele tem gordura localizada em regiões diferentes desta região de segurança, você também pode utilizar, tá? Por que você pode utilizar? Porque a própria gordura, o próprio tecido gorduroso serve como proteção, e é esta proteção que a gente vai remover nesse paciente. A caneta sempre vai estar, a caneta sempre estará a 90 graus em relação à pele do nosso paciente. Ela vai estar sempre em pé, tá? Eliane, volta, por favor. Volta onde? Exatamente, Larissa. Na pressão fixa, para você ir mais profundo, você precisa aumentar o volume. Já falei, mas a gente repete, não tem problema algum. Bom, ainda falando de gordura submentoniana, esse é um resultado, tá? Um resultado que vocês podem observar, ela tem gordura localizada fora da região de segurança, mas é uma boa prega de gordura, então eu consigo fazer a aplicação. 1 centímetro de espaço entre cada disparo, a dose de 0,05. A Eliane pediu para voltar na marcação da papada, tá aí para vocês, tá? Bom, nesse próximo resultado, a gente também tem uma amostra de gordura submentoniana, um paciente de 60